Olá, estamos em mais um programa Papo Cabeça com o Pastor Fabiano. E hoje nós temos um tema bastante interessante. Existe acepção de pessoas dentro das igrejas? E para participar conosco está o pastor Celso, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Celso, é uma honra, é um prazer, satisfação muito grande de estar lhe recebendo aqui no nosso programa. Bem, pastor Fabiano, o prazer é nosso. É sempre uma honra poder estar aqui cooperando e ajudando também na elucidação de temas polêmicos, mas bíblicos, para trazer aí esclarecimentos para aqueles que nos ouvem através do seu programa. E tenho certeza que nessa noite não será diferente, será uma bênção, tanto para nós quanto para os ouvintes. Pastor Celso, o que é acepção dentro das igrejas de pessoas? Pastor Fabiano, eu considero ser um dos piores problemas que nós enfrentamos nesses dias que estamos vivendo, porque você fazer acepção de pessoa, diretamente você está incorrendo num grande pecado, que é aquele que é o segundo mandamento da lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo. A partir do momento que você faz acepção de pessoas, você está trazendo para aquele relacionamento que deveria ser um relacionamento puro, simples, né, de intimidade realmente, não pelo que a pessoa pode te oferecer, mas principalmente pelo aquilo que ela realmente é. Quando você corta esse laço, já surge um grande problema de relacionamento aí, e esse problema geralmente ele é idealizado pela questão de assimilar para a pessoa algum ganho, algum bem, trazendo não uma relação real, mas uma relação fictícia, uma relação de ganhos em cima daquilo que a pessoa pode oferecer. Ô pastor, nós sabemos que dentro das igrejas existe algumas acepções, ou por que não dizer alguns favorecimentos dentro da igreja, né? Porque são muitas pessoas favorecidas e outras não favorecidas dentro da igreja. É uma boa pergunta. Se nós formos abrir a carta do apóstolo Tiago, a sua Epístola Universal, no capítulo 2, verso 1, ele vai tratar justamente sobre esse tema que estamos tratando nessa noite aqui, que é a acepção de pessoas. E ele cita um caso hipotético de alguém que entra, né, com um anel de ouro, com roupas caras, e de repente aquelas pessoas que ali estão envolvidas naquele trabalho, naquele culto, já olha para aquele de forma diferente, por ver que ele tem uma pessoa que possui posses. E isso, nesse olhar de troca, né, de favores, já se quebra a verdadeira relação que pode existir entre nós irmãos. Relação por interesse. Justamente. Quando a relação se torna uma relação por interesse, seja qual for o ganho, então já está tendo, nesse sentido, uma certa acepção, porque estamos diferenciando pessoas não pelo que elas são realmente, mas pelo aquilo que elas podem oferecer para a gente. Isso é um problema muito sério, tratado por Tiago na sua carta. Mas temos também outros exemplos na Bíblia Sagrada, como por exemplo lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, né? Quando o apóstolo Pedro recebe uma chamada de Deus para pregar o Evangelho, e ele vai até uma cidade, vai até a casa do Cornélio, para lhe trazer uma mensagem, pensando ele que somente os judeus seriam salvos. Ele não queria ir pregar essa mensagem a um gentio, porque o povo gentil não recebia a mensagem do Evangelho. Para ele, somente os judeus teriam que receber essa mensagem. Certo. E quando isso acontece, a gente vai ver que Deus ali naquele momento derrama da sua graça, derrama da sua salvação sobre todos aqueles que ali estavam, não é? E a partir dali, Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Agora, eu imagino, uma igreja cheia de acepção de pessoas, ou favorecimento, isso não é ruim para o Evangelho? Isso é terrível, pastor Fabiano. Mas eu também queria aqui pontuar uma coisa que a Bíblia também nos ensina a fazer. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos honrar a quem tem honra. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque muitas vezes se confunde muito essa questão de acepção com honra. Isso. Mas a verdade a gente precisa fazer a colocação da forma correta. Você pode honrar uma autoridade? Sim. Você pode honrar uma determinada pessoa que tem um cargo eclesiástico ou um cargo também profissional de altíssimo de poder aquisitivo, no caso. Você pode sim honrar essa pessoa,
desde que a sua relação com ela não seja uma relação de troca por causa do cargo ou por causa daquilo que ela tem, né? Seja materialmente, profissionalmente, de qualquer forma. Se houver essa barganha, né, na relação, já está se fazendo acepção. Porque Jesus não quer que a gente olhe para o outro fazendo esse tipo de troca, porque senão a nossa relação vai ser falsa, não vai ser verdadeira. É porque a acepção, na verdade, a gente vemos que algumas pessoas elas não são favorecidas dentro da igreja porque ela não tem condições. E por não ter condições ou não ter posses, como você disse, essas pessoas são colocadas de lado. Muitas vezes, pastor. E essas pessoas até ficam, se entristecem, não tem força, não tem ânimo, não tem alegria de ir. Por quê? Porque existe acepção dentro das próprias igrejas. Infelizmente, pastor, existe. Mas graças a Deus, porque a Bíblia é um livro completo e um livro de inclusão. A gente vai ler lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14. Paulo, nesse texto especificamente, ele está falando de uma barreira de separação que foi quebrada a partir do aparecimento de Jesus, sendo ali martirizado naquela cruz. Quando Jesus se entregou ali, a barreira de divisão que havia entre religiosos, entre raças, entre pessoas, entre sexos, ali naquele momento, na cruz, essa barreira foi quebrada. Toda acepção que havia, né? Todo distanciamento, separação de grupos que havia, a cruz, aleluia, ela uniu os povos de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que quando Paulo fala sobre isso aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14, ele diz que essa barreira terrível que existia, ali, ela foi quebrada pela cruz, e a cruz nos colocou no mesmo patamar. Não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem rico, estamos todos no mesmo nível diante de Deus, e isso é que é maravilhoso, é isso que o Evangelho faz na vida do ser humano. Pastor Celso, aí nós vemos que Jesus nunca fez acepção de pessoas, sempre instruiu e ensinou a maneira correta de se pregar o Evangelho e de se tratar as pessoas. Será que o homem não aprendeu isso? É verdade, Será que não aprenderam isso? E em dado momento, no texto lá do evangelista Mateus narra isso, quando ele olha para os seus discípulos e diz assim, os que estavam ali junto a ele: graças te dou, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e as ocultaste aos sábios e aos entendidos e aos poderosos. Jesus está dizendo nessa mensagem que o verdadeiro viés do Evangelho é alcançar quem quer e não quem pode. Porque muitas vezes a gente acha que esse tipo de acepção, trazendo pessoas que têm posses, pessoas de destaque, vai fazer com que a igreja seja uma igreja mais forte. Muito pelo contrário, a igreja será mais forte quando aqueles que realmente desejam são incluídas por meio da cruz de Cristo. Muito bom. Pastor Celso, foi uma satisfação bastante enorme estar recebendo você aqui no nosso programa, no Papo Cabeça. Que Deus possa lhe abençoar. Deixe uma palavra para aqueles que estão nos assistindo. Então, a mensagem do Evangelho é pura e simples e principalmente inclusiva. Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Se você é uma pessoa que se sente à margem da sociedade, à beira do caminho, existe solução para você. Jesus é aquele que acolhe, porque a partir do momento que ele abriu os seus braços naquela cruz do Calvário, ele estava dizendo através desse gesto: vinde até a mim, que eu vou receber você de braços abertos. Independente da sua classe social, da sua cor, da sua posição, independente de qualquer coisa, Deus te ama do mesmo jeito, amém? E que você possa se sentir amado nessa noite e incluído nesse tão grande amor que é o amor de Jesus por você. Deus te abençoe. Pastor Celso, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, até o próximo Papo Cabeça. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. E o que você achou do nosso tema de hoje? Existe acepção de pessoas dentro da igreja? Você gostou? Dê a sua opinião, compartilhe. Mande também o seu tema para que possamos estar aqui no Papo Cabeça discutindo acerca do tema que você enviar. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo Papo Cabeça.